o país que celebra o Ano Novo 12 vezes. Localizada na Europa Ocidental, a França é a porta de entrada para o continente, um elo estratégico entre o Atlântico e o resto da Eurásia. Vista de cima, a França parece um hexágono com 6 lados que fazem fronteira com 8 países, como Alemanha, Espanha, Bélgica, Suíça e a Itália. É por isso que os franceses chamam carinhosamente o seu país de l'Hexagone. Mas o mapa da França vai muito além da Europa. Graças ao seu passado colonial, o país ainda mantém territórios ultramarinos espalhados pelo mundo. Essas terras vão do Caribe e Oceano Índico até o Pacífico Sul e até a distante América do Sul. É por ter essa presença em vários continentes que a França detém o recorde de país com o maior número de fusos horários do mundo, num total de 12 fusos. Impressionante, não é? Na teoria, com tempo e passagens suficientes, um francês poderia celebrar o Ano Novo 12 vezes no mesmo dia. A geografia da França também é uma mistura única de beleza natural e riqueza cultural. A sudeste, encontramos os majestosos Alpes, com o pico do Mont Blanc coberto de neve, conhecido como o teto da Europa Ocidental. Já a sul, a paisagem se abre para vastos vinhedos, que dão origem à famosa história dos vinhos franceses. Rios como o Loire e o Rodano serpenteiam por aldeias antigas e castelos espetaculares, que parecem saídos de contos de fadas. Além disso, a costa do Mediterrâneo, com suas águas azul turquesa e praias de areia branca, é um destino imperdível. A França tem cerca de 68 milhões de habitantes, sendo o segundo país mais populoso da União Europeia, logo a seguir a Alemanha. A expectativa de vida dos franceses é uma das mais altas do mundo. O recorde de longevidade também pertence a uma francesa, Jeanne Ocamén, que viveu 122 anos e 164 dias. A língua oficial é o francês, mas o mais interessante é que o idioma não é falado apenas na França, mas também em vários outros países, como Canadá, Suíça, algumas nações africanas e territórios caribenhos. Você sabia que durante o auge do Império Francês, o idioma foi exportado para o mundo? Por um tempo, o francês até foi a língua oficial da Inglaterra, especialmente durante a época normanda, depois de 1066. Mesmo com o retorno do inglês, milhares de palavras inglesas de hoje ainda têm origem francesa, como restaurant, garage, ballet ou déjà vu. Choques culturais ao visitar a França. Os franceses têm uma forma muito particular de cumprimentar que deixa muitos turistas confusos. O la bise. É um cumprimento comum entre amigos, familiares e colegas mais próximos, onde as pessoas encostam as bochechas e fazem um som de beijo, sem realmente beijar. O que confunde é que o número de beijos varia. Em algumas regiões, dão-se apenas 2 beijos, mas em outras pode ser 3 ou até 4. Se não souber de antemão, você pode parar na hora errada, criando situações embaraçosas. É bom lembrar que esse cumprimento não é usado com estranhos ou no ambiente de trabalho. Para esses casos, um aperto de mão é o mais educado. Depois, há uma etiqueta à mesa que muitos turistas ignoram sem querer. Os franceses valorizam muito as refeições e têm regras não escritas que parecem pequenas, mas são muito importantes. Um bom exemplo é como comer o pão. Em vez de morder a baguete inteira, os franceses a partem em pedaços pequenos. Eles costumam colocar o pão diretamente na mesa, em vez de num prato, mas nunca, jamais, viram a parte cortada para baixo. Esse gesto é considerado de mau agouro, uma tradição antiga que remete ao pão que era reservado para o carrasco. Mesmo quem não é supersticioso evita fazer isso, por ser um reflexo cultural. Falando em superstições, os franceses podem não acreditar em adivinhação, mas têm muitas crenças tradicionais. Por exemplo, abrir um guarda-chuva dentro de casa é considerado má sorte, assim como em outros países europeus. Nas calçadas de Paris, você vai ver algumas tampas de esgoto com o número 13 marcado. Os locais evitam pisar nelas, para não ter azar, e dar flores exige cuidado. Se você der um buquê de margaridas brancas, pode ser mal interpretado, porque na França essa flor é associada a funerais. Um buquê assim pode causar um arrepio na pessoa,
em vez de alegria. E uma curiosidade na comunicação diária dos franceses é a expressão "oh là là". Muita gente acha que ela só existe em filmes ou anúncios, mas na verdade os franceses usam, especialmente a versão abreviada, "oh là". A frase expressa surpresa, admiração ou quando se deparam com uma situação um tanto complicada. Principalmente no futebol, você vai ouvir comentadores ou adeptos a exclamar "oh là là" em momentos de clímax. Curiosamente, muitos franceses negam usar a expressão frequentemente, achando que a mídia exagerou o seu uso. Curiosidade sobre a mulher francesa. A mulher francesa é conhecida por ser uma das mais belas e elegantes do mundo. Elas geralmente têm rostos pequenos e delicados, traços suaves, um nariz fino e lábios cheios, que dão um charme natural. A pele, geralmente clara, quase não precisa de maquilhagem, mas parece sempre radiante. Os olhos são profundos e expressivos, parecendo esconder algo misterioso e cativante. Curiosamente, a mulher francesa não segue tendências de moda. Enquanto em outros lugares as novidades mudam a cada semana, elas permanecem fiéis a peças básicas, como camisas brancas, calças de ganga simples, sapatos rasos ou o clássico casaco trench coat. Parece monótono, mas é justamente esse minimalismo que cria-se uma beleza atemporal. O mais impressionante é que, mesmo sem tentar, o estilo delas acaba por se tornar a grande tendência. De Tóquio a Nova York, a imagem da parisiense com o seu estilo chique e natural serve de inspiração para mulheres do mundo inteiro. Uma coisa que pouca gente sabe é que as mulheres parisienses investem muito no cabelo. Um corte de cabelo, que parece simples, pode custar mais de 300 euros, mas elas não se importam em pagar. O mais irônico é que, apesar do investimento, o estilo que elas procuram é o visual "acabei de acordar", ou seja, parecem não ter feito nada. Mas na verdade tudo foi planeado para parecer natural. Afinal, o maior elogio que uma mulher francesa pode receber não é "a tua maquilhagem está perfeita", mas sim "uau, estás linda, parece que nem precisaste de te esforçar". Elas são conhecidas por uma autoconfiança única sobre a aparência e por valorizarem a beleza natural. Em muitos lugares, dentes separados, uma pinta grande, sardas, ou um nariz um pouco torto seriam vistos como defeitos, e as pessoas tentam corrigi-los para se encaixarem num padrão. Mas na França, essas características são consideradas marcas que tornam a beleza de cada uma única. Um exemplo famoso é o da atriz francesa Vanessa Paradis, ex-namorada de Johnny Depp, com a sua separação entre os dentes da frente. Ela nunca corrigiu, considerando que era o seu charme natural, e acabou por se tornar um ícone de beleza com personalidade. Apesar de serem famosas por serem mulheres elegantes e cativantes, um dado surpreendente é que a taxa de divórcio entre as francesas é bastante alta. Estima-se que cerca de 45% dos casamentos na França terminam em separação. Muitas mulheres sentem que o romance desaparece após o casamento e que a vida de casal se torna monótona e sem emoção. Quando sentem que a conexão com o parceiro já não existe, elas não hesitam em procurar uma nova felicidade. É de notar que cada vez mais mulheres francesas optam por se relacionar com estrangeiros como forma de expandir os seus horizontes emocionais e intelectuais. Só em 2023, foram celebrados mais de 35 mil casamentos entre cidadãos franceses e estrangeiros, o que mostra uma tendência clara de que a mulher francesa está a ser mais proativa na escolha do seu próprio caminho amoroso, em vez de se prender a padrões tradicionais. Curiosidades pouco conhecidas sobre os monarcas franceses. Primeiro, vamos falar de Louis XIV, o monarca mais fascinante da história francesa. Ninguém foi tão resiliente no trono quanto ele. Louis subiu ao poder com apenas 4 anos e governou por incríveis 72 anos, tornando-se um dos reis com o reinado mais longo na história da Europa. Mas o que mais impressiona não é a duração do seu reinado, mas o facto de ele ter tomado banho apenas 3 vezes na vida. Pode parecer chocante, mas na época, a crença era de que banho em excesso fazia mal à saúde. Em vez de água, eles usavam perfumes, panos úmidos e pós para se limparem. No seu tempo,
O Palácio de Versalhes era conhecido como o Tribunal de Perfumes, por estar sempre perfumado para mascarar os maus odores. E foi a partir desse hábito bizarro que o perfume francês se espalhou, tornando-se um símbolo de luxo e elegância. Já que estamos a falar de imperadores, não podemos ignorar Napoleão Bonaparte, que fez 70% da Europa tremer de medo. Um gênio militar, uma verdadeira tempestade nos campos de batalha. Mas pouca gente sabe que Napoleão tinha medo de gatos. Sim, um dos homens mais poderosos da história podia entrar em pânico na presença de um gatinho. E a história não para por aí. Depois da sua morte em 1821, acredita-se que os seus genitais foram amputados. Talvez como punição por um padre por suas ações do passado. O que é ainda mais chocante é que esse órgão foi guardado, vendido como objeto de coleção, tendo passado por Londres, pelos Estados Unidos. E hoje está nas mãos de um colecionador em Nova York. É descrito como um pedaço de pele seca de apenas cerca de 3 ou 4 centímetros de comprimento. Quem imaginaria que uma parte do corpo de um imperador lendário faria uma viagem dessas ao redor do mundo? Por fim, a história de Luís XVI, o último rei antes da Revolução Francesa, conhecido pelo seu trágico fim na guilhotina. Mas antes de perder a cabeça, ele tinha um hobby muito peculiar. Ele adorava fazer fechaduras. Luís XVI era tão apaixonado por esse hobby que trabalhava como ferreiro, desenhando e consertando fechaduras em todo o palácio. As pessoas na época brincavam que se ele não fosse rei, seria o melhor serralheiro de Paris. Além disso, ele foi o primeiro francês a comer batatas. Naquela época, o povo tinha medo de que as batatas fossem tóxicas e não se atrevia a comê-las. Mas Luís XVI era tão entusiasta que as experimentou. E até usava flores de batata nas suas roupas como forma de as promover. Graças a essa avaliação real, as batatas foram aceites e se tornaram um prato popular na França, uma das maiores potências econômicas do mundo. A França é uma das maiores potências econômicas do mundo. Em 2024, o Produto Interno Bruto, PIB, do país foi de cerca de 3,1 trilhões de dólares, colocando o país na 7ª posição global em termos de dimensão econômica. O salário médio aqui é de quase 1.800 dólares, um dos mais altos da UE. É o berço das marcas de moda e luxo mais famosas do mundo. Nomes como Louis Vuitton, Dior, Chanel, Hermès e Cartier não são apenas marcas, mas ícones de luxo global. Qualquer item com a etiqueta Made in France exala uma sensação de exclusividade, seja uma mala, um perfume ou um simples batom. Podemos dizer que a França exportou um estilo de vida, da moda à culinária e aos hábitos de consumo. Além da moda, a França é o destino turístico mais atrativo do planeta. Antes da pandemia, o país recebia mais de 85 milhões de visitantes internacionais por ano, ultrapassando os Estados Unidos e a China. O turismo contribui com cerca de 7 a 8% do PIB e gera milhões de empregos no setor de serviços. Ícones como a Torre Eiffel, o Palácio de Versalhes ou as aldeias da Provença não são apenas bonitos, mas verdadeiras máquinas econômicas que geram uma receita estável para o país. Além disso, a França é forte em agricultura, tecnologia e energia nuclear. Embora a economia seja muito desenvolvida, um facto surpreendente é que a França tem uma das maiores taxas de desemprego da Europa. Centenas de milhares de recém-formados lutam por meses, ou até anos, para encontrar um emprego. A taxa de desemprego entre os jovens com menos de 25 anos chega a ultrapassar os 15%, por vezes aproximando-se dos 20%. O sistema de contratação francês é visto como rígido, conservador e focado em experiência. Muitas empresas rejeitam jovens candidatos apenas por não terem a experiência de trabalho necessária. A situação é ainda pior para imigrantes ou estudantes de áreas rurais, que não têm as conexões ou o histórico para entrar em bons empregos. Além do desemprego, outro fardo que pesa sobre os franceses e as empresas são os impostos. A França tem uma das taxas de imposto mais altas da Europa. O imposto de renda pode chegar a 45%,
enquanto o imposto sobre empresas varia entre 25% e 26%. Para muitas empresas, o valor pago ao governo é quase igual aos seus lucros. Como resultado, a migração de empresas para o Luxemburgo, Irlanda ou Suíça tornou-se comum. Algumas empresas mantêm a sede na França, apenas no papel, enquanto as suas operações principais acontecem noutros países para evitar impostos. Apesar disso, o governo francês tem tomado medidas para melhorar a situação. Novas políticas foram implementadas para reduzir impostos para empresas, expandir programas de formação profissional para jovens e simplificar os processos de contratação. A taxa de desemprego tem mostrado sinais de uma ligeira diminuição nos últimos anos. Embora ainda não esteja totalmente resolvida, isso mostra que os esforços de mudança estão a ser feitos. A verdade por trás da Cidade-Luz. Quando pensamos em Paris, a imagem que nos vem à mente é a de uma cidade romântica e elegante. A capital da França é o lar da icônica Torre Eiffel, das ruas movimentadas da Champs-Élysées e dos charmosos cafés à beira do rio Sena. Com mais de 30 milhões de turistas por ano, Paris é um dos destinos mais procurados do mundo. Em vários rankings, é considerada uma das cidades mais bonitas e com a melhor qualidade de vida do planeta. Mas por baixo de todo o glamour, Paris também tem um lado que nem todos conhecem. Apenas a poucos quilômetros do centro, nos subúrbios do norte, em áreas como Saint-Denis e Aubervilliers, a realidade é outra. Aqui, não vai encontrar cafés sofisticados ou lojas de luxo, mas sim edifícios antigos com a tinta a descascar, lixo a céu aberto e ruas empoeiradas. De acordo com as estatísticas, perto de 10 mil sem-abrigo vivem nesta área. Eles montam tendas improvisadas ao longo do rio Sena ou dormem nas estações de metro no coração da cidade mais deslumbrante da Europa. O crime também é um problema preocupante. Assaltos e furtos são frequentes em pontos turísticos como a Torre Eiffel, o Museu do Louvre e as linhas de metro. Em 2022, foram registrados mais de 5 mil furtos só em Paris. Além disso, grupos criminosos organizados, vindos do leste europeu e do norte de África, atuam de forma profissional e são difíceis de apanhar. Durante a alta temporada, a Prefeitura de Paris chega a mobilizar 45 mil polícias para garantir a segurança de moradores e turistas. Muitos visitantes também reclamam de outros inconvenientes, que tornam a sua experiência em Paris menos perfeita do que o esperado. A questão da urina em locais públicos é uma delas. A expectativa de que a cidade exalaria perfume e elegância é rapidamente quebrada pelo cheiro forte de urina, que se sente em certas esquinas, estações de comboio ou parques, especialmente no verão. Curiosamente, a situação está a melhorar. As autoridades de Paris têm focado em revitalizar áreas sensíveis, como Saint-Denis. Centenas de casas sociais foram entregues a sem-abrigo. As linhas de metro da região foram modernizadas, com mais segurança e iluminação. A cidade instalou centenas de sanitários públicos automáticos em pontos turísticos e estações de comboio. Só na área da Torre Eiffel e do rio Sena, o número de sanitários públicos duplicou em apenas 2 anos. Paris está a fazer um esforço para ir ao encontro das expectativas dos turistas. A vida noturna em Paris. Paris é conhecida como a Cidade-Luz, mas sabia que por muito tempo foi chamada de Cidade Adormecida? Durante anos, a vida noturna aqui era praticamente inexistente. A maioria dos bares e restaurantes fechava cedo, entre 8 e 10 da noite. Era quase impossível encontrar lugares abertos 24 horas por dia, 7 dias por semana, como em Nova York, e não havia a mesma agitação de cidades como Madrid ou Berlim. Quem passava o dia a explorar os pontos turísticos acabava sem saber o que fazer à noite, e muitas vezes simplesmente ia dormir. Mas tudo começou a mudar em 2013, quando a prefeitura decidiu levar a sério o incentivo à vida noturna. Eles autorizaram festas underground nas margens do rio Sena, estenderam o horário de funcionamento dos bares e incentivaram a criação de festivais pop-up com um toque artístico e experimental. Desde então, a cena noturna parisiense se transformou.
Se você gosta de música eletrônica, pode conhecer clubes famosos como o Hex Club. Se a sua preferência é jazz, o La Vaudeville é uma excelente pedida. É um clube de jazz no subsolo, num antigo túnel de pedra, que já recebeu muitos artistas lendários. Se procura algo mais exclusivo e único, Paris também tem bares secretos super interessantes. Curiosamente, o Moonshiner fica atrás de uma pizzaria, e para entrar, você precisa passar por uma porta de frigorífico. Já o Lavomatic está escondido atrás de máquinas de lavar roupa numa lavandaria. Para quem gosta de experiências mais ousadas, o bairro de Pigalle é o lugar certo. Conhecido por sua vida noturna, um tanto quanto rebelde, com lojas para adultos, bares de música ao vivo e espetáculos. Ele se destaca pelos cabarés, que misturam performance, dança, luzes, comédia e, por vezes, um toque sensual. Um dos mais famosos é o Crazy Horse, conhecido pelas suas dançarinas cheias de glamour, cujas apresentações são verdadeiras peças teatrais. Embora não seja para todos, é uma parte autêntica da vida noturna de Paris que muitos têm curiosidade em descobrir. Outra coisa que talvez o surpreenda é que, apesar de Paris ser sinônimo de elegância, a vida noturna é mais casual do que parece. A não ser que vá a um restaurante Michelin ou a uma discoteca super exclusiva, não precisa se arrumar demais. Na verdade, os parisienses costumam ir aos bares de jeans, casaco leve e tênis. O que se deve evitar são calções e chinelos, pois muitos lugares, especialmente à noite, podem não permitir a entrada com esse tipo de roupa. De resto, sinta-se à vontade para se vestir de forma simples e, mais importante, parecer um local. O berço do transporte moderno. A França é, sem dúvida, o berço de muitos meios de transporte que mudaram a forma como nos movemos pelo mundo. Curiosamente, foi em Paris que o primeiro sistema de transporte público do mundo foi lançado, em 1662. A ideia veio de Blaise Pascal, o famoso matemático e filósofo. Ele propôs uma espécie de carruagem que circulava por rotas fixas, com paragens e um preço definido por viagem. Cada viagem custava 5 centavos, por isso eram chamadas de carruagens de 5 centavos. Parece um autocarro, certo? E de fato era. Essas carruagens seguiam horários e rotas, mas o sistema falhou porque, no início, era exclusivo para a nobreza, e o povo comum não podia utilizá-lo. Além disso, o preço era inacessível para a maioria. Em 1675, as carruagens de 5 centavos desapareceram das ruas de Paris, mas o sistema ficou para a história como o primeiro serviço de autocarros do mundo. Mais de 100 anos depois, a França atingiu outro marco importante, desta vez com balões de ar quente. Em 1783, os irmãos Montgolfier fizeram a primeira demonstração pública no Palácio de Versalhes, para o rei Luís XVI. Eles soltaram um balão gigante, mas em vez de pessoas, os passageiros eram 3 animais: uma ovelha, um pato e um galo. O voo durou menos de 10 minutos, mas deixou a multidão fascinada. Apesar de aterragem um pouco violenta, os 3 animais sobreviveram e foram levados para o Jardim Zoológico Real, os primeiros a voar. Não parou por aí. Paris também teve o serviço de táxis mais antigo da Europa. Desde o século XVII, a cidade já tinha carruagens de aluguer, chamadas de fiacres, que funcionavam como os táxis de hoje. Era possível apanhá-los em locais específicos, com o condutor à frente e os passageiros atrás, e a tarifa era calculada pela distância. No início do século XX, Paris já tinha mais de 10 mil táxis em circulação, uma das maiores frotas do mundo na época. E como não falar do TGV, o comboio de alta velocidade francês? O TGV começou a operar em 1981 e já bateu recordes de velocidade, atingindo 574,8 km/h. Ainda hoje, é um símbolo de tecnologia de transporte rápida e eficiente na Europa. Mais recentemente, a França até testou táxis voadores em Paris para os Jogos Olímpicos de 2024. Embora o projeto tenha sido adiado, isso mostra o espírito inovador dos franceses no transporte.
A democracia chega ao extremo. A França é uma das democracias mais radicais da Europa. E isso é visível no seu dia a dia. A primeira coisa que impressiona é o poder que as pessoas têm. Na França, os cidadãos podem criticar o presidente em televisão nacional e fazer piadas ou caricaturas em jornais, sem medo de censura ou punição. O mais interessante é que o governo não reage mal a essas críticas. Eles veem a liberdade de expressão como algo essencial. Não se trata apenas de liberdade de expressão. Os cidadãos franceses podem processar o governo se sentirem que os seus direitos foram violados. Isso não é incomum. No sistema legal francês, o direito de os cidadãos contestarem decisões administrativas e políticas públicas é claramente protegido. A Constituição francesa também garante direitos básicos como o direito à greve, ao descanso, a benefícios sociais e o direito de protestar contra novas leis. Os trabalhadores são tão protegidos que, se sentirem estresse por causa do trabalho, podem ir ao médico, pedir alguns dias de folga para se recuperarem e ainda assim receber os benefícios normalmente. Impressionante, não é? Outro ponto forte é que a política francesa é muito aberta. Os presidentes não precisam ser da nobreza ou da elite. Podem vir de famílias de classe média, ser professores, advogados ou funcionários públicos. Mulheres, imigrantes e a comunidade LGBTQ+ podem entrar na política, candidatar-se e ocupar altos cargos. Por exemplo, Najat Vallaud-Belkacem, uma mulher de origem marroquina, tornou-se a primeira ministra da Educação imigrante na história da França. E Mounir Mahjoubi, um político de origem norte-africana e homossexual assumido, foi nomeado secretário de Estado para Assuntos Digitais sob o presidente Emmanuel Macron. No entanto, por a democracia ser tão forte, a França às vezes parece um pouco caótica. Manifestações não são raras. Muitos até as chamam de a especialidade da casa, porque são tão comuns que se tornam parte da vida. As pessoas vão para a rua por todos os tipos de motivos. Reforma da Previdência, aumento da idade da reforma, subida dos preços dos combustíveis ou alunos a queixarem-se de exames difíceis. Num ano, a França registrou 30 dias de protestos num único mês. Quase todos os dias há multidões a protestar, com cartazes, tambores e apitos. Para os turistas, pode parecer estranho, mas para os franceses, é a vida normal. Destinos turísticos famosos na França. Se você gosta de sol e mar, a região de Nice e a Côte d'Azur são escolhas perfeitas. A cidade de Nice, na costa do Mediterrâneo, é famosa pelo seu clima ameno, céu azul e ruas de pedra coloridas. Seguindo pela costa, você chega a Cannes, mundialmente famosa pelo seu festival de cinema. Cannes tem praias deslumbrantes, hotéis de luxo e uma marina sempre cheia de iates. Perto dali fica o Principado de Mônaco, um dos menores países do mundo, mas conhecido pelo seu luxo. Ali é fácil ver supercarros estacionados à frente do Casino de Monte Carlo. Você também pode visitar o Palácio Real, que fica numa colina com vista para o mar. Para o interior encontramos a Provence, o coração do sul de França. No verão, a Provence ganha vida com campos de lavanda que se perdem no horizonte. Aldeias pitorescas espalham-se pela paisagem tranquila, onde os mercados locais são repletos de frutas frescas, queijos, vinhos e artesanato. Um dos pontos mais impressionantes da região é a cidade de Avignon, com o Palácio dos Papas, um patrimônio mundial da Unesco. Foi a residência dos papas no século XIV e ainda hoje mantém a sua imponência medieval. E claro, não podemos esquecer o Vale do Loire, muitas vezes chamado de Terra de Contos de Fadas, com mais de 300 castelos espalhados ao longo do rio Loire. Esses castelos foram a casa de reis e nobres franceses, cada um com um estilo arquitetônico diferente, do clássico ao grandioso. O vale não atrai só pela arquitetura majestosa, mas também pela sua paisagem rural, vinhedos exuberantes e aldeias charmosas. Mistérios subterrâneos na França. Pouca gente sabe que, sob a glamurosa Paris, existe outro mundo. Um mundo de silêncio e mistério.
é o sistema de catacumbas, que abriga os restos mortais de mais de 6 milhões de pessoas, estendendo-se por mais de 300 quilômetros debaixo da terra. Originalmente, eram pedreiras abandonadas, mas em 1786, quando os cemitérios de superfície ficaram superlotados, as autoridades decidiram mover os ossos para lá, para evitar uma crise sanitária. O que torna as catacumbas de Paris tão assustadoras são os mistérios sem explicação. As bússolas ficam desorientadas, rodando e perdendo a direção. Muitas pessoas que se atreveram a entrar nas áreas proibidas desapareceram para sempre, sem deixar rasto. A história mais famosa é a de um homem desconhecido que entrou nas catacumbas com uma câmara de filmar. O vídeo que foi encontrado mostra o perdido nos corredores escuros, sem sinalização. Aos poucos, o pânico toma conta dele. Ele corre desesperadamente na escuridão e acaba por deixar cair a lanterna. A última imagem é de pura escuridão e o homem nunca mais foi visto. Alguns acreditam que ele simplesmente se perdeu e morreu em silêncio, mas outros pensam que há algo desconhecido sobre Paris e ele cruzou o caminho com isso. A cerca de 500 quilômetros a sudoeste de Paris, fica um dos sítios arqueológicos mais misteriosos da Europa, os alinhamentos de Karnak. Ali, mais de 3.000 monólitos de granito, chamados menhirs, erguem-se a 4 metros de altura, pesando de várias toneladas a dezenas. Eles estão dispostos em filas retas, por vários quilômetros no campo. Mais impressionante ainda, os arqueólogos datam estas estruturas entre 3.000 e 300 e 4.500 anos antes de Cristo, ou seja, ainda mais antigas que as pirâmides do Egito. As pedras foram extraídas de pedreiras a muitos quilômetros de distância. A grande questão é, como é que as pessoas de 5.000 anos atrás conseguiram transportar e erguer estes monólitos sem rodas, roldanas ou qualquer tipo de máquina moderna? O propósito destas pedras continua a ser um enorme mistério. Algumas teorias sugerem que eram usadas para rituais religiosos e sacrifícios pré-históricos. Estudos mostram que o alinhamento delas está ligado a eventos astronômicos como o solstício ou eclipses lunares, levando muitos a acreditar que se trata de um sistema de calendário solar primitivo. Há até lendas populares que dizem que são soldados romanos petrificados, ou que foi um local de aterragem de extraterrestres. O paraíso gastronômico mundial. A gastronomia francesa é considerada uma das mais refinadas e influentes do mundo. Não é famosa apenas pela baguete, pelos queijos e pelo vinho. Em 2010, a Unesco a reconheceu como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Este título celebra não só a comida, mas também a forma como os franceses preparam, apresentam e saboreiam as suas refeições, encarando-as como uma parte essencial da sua cultura. Um prato tradicional e icônico é o coq au vin, que, traduzindo, seria um galo ao vinho. Para esta receita, o frango, normalmente um galo, é estufado lentamente com vinho tinto, alho, chalotas, cogumelos e bacon. O cozimento lento faz a carne ficar incrivelmente macia e absorver todos os sabores do vinho e dos temperos, resultando num prato rico e aromático. É servido em encontros de família e ocasiões especiais. Outra iguaria cheia de identidade local é a ratatouille, vinda do sul de França, especialmente da região da Provença. É um prato vegetariano tradicional, feito com vegetais como berinjela, courgette, pimentão, tomate e cebola. Todos são cortados em cubos e cozinhados em azeite com ervas como manjericão, tomilho e orégãos. A ratatouille ficou famosa pelo filme de animação com o mesmo nome e representa uma culinária de verão leve, fresca e colorida. Mas se há um prato que gera curiosidade e por vezes alguma hesitação nos visitantes, são os caracóis, ou escargot, à francesa. Esta entrada típica é preparada com manteiga de alho, salsa e um toque de vinho branco. Depois de limpos, os caracóis são assados ou cozidos nas suas conchas, absorvendo o sabor intenso da manteiga de alho. Ricos e aromáticos, os escargots
demonstram a genialidade da culinária francesa de transformar ingredientes que parecem estranhos em algo sofisticado e elegante. Festivais incríveis em França. O Carnaval de Nice acontece anualmente em fevereiro e dura cerca de 2 semanas. É um dos maiores carnavais da Europa. Durante esse período, Nice transforma-se num palco a céu aberto com desfiles vibrantes, carros alegóricos gigantes e centenas de artistas mascarados. Além das apresentações nas ruas, o festival é uma ótima oportunidade para provar a culinária tradicional da Riviera Francesa, como a soca, uma panqueca de farinha de grão de bico assada em forno a lenha, marisco fresco e, claro, o vinho local servido em pequenas barracas. O Festival de Cinema de Cannes, em maio, na cidade costeira de Cannes, é um dos eventos de cinema mais prestigiados do mundo. Reúne estrelas, realizadores, produtores e jornalistas de todo o planeta. Além do tapete vermelho e das exibições de filmes, é um momento em que a elite e os turistas desfrutam de uma culinária de alto nível em restaurantes com estrelas Michelin, festas chiques com coquetéis e marisqueiras à beira-mar que servem lagosta, vieiras e ostras fresquíssimas. O Festival das Luzes de Lyon, em dezembro, é um dos eventos de arte visual mais impressionantes de França. A cidade inteira de Lyon é iluminada por centenas de projeções de luz em edifícios, praças e monumentos históricos. Moradores e turistas passeiam por entre esses espetáculos de luz enquanto saboreiam comida de rua quentinha, como crepes, chocolate quente, vinho quente com canela e as tradicionais linguiças da região de Roda-no-Alpes. Custo de vida na França. O custo de vida na França está entre os mais altos da Europa, especialmente se você escolher morar em cidades grandes, como Paris. No entanto, os gastos dependem muito do seu estilo de vida e do conforto que você procura. Se você alugar um apartamento de 1 quarto no centro de Paris, prepare-se para desembolsar entre $1.400 e $1.950 por mês. Mas se preferir viver nos subúrbios ou um pouco mais longe do centro, o aluguel cai para cerca de $970 a $1.400 por mês. Os gastos com comida e necessidades básicas para uma pessoa costumam ficar entre $270 e $430 por mês. Se você come fora com frequência, esse valor pode aumentar. Uma refeição num restaurante mais simples custa entre $13 e $19, enquanto um café pode sair por $2 a $3. O passe mensal para o transporte público, como metro, autocarro ou comboio RER em Paris, custa cerca de $80 por mês. As contas de serviços essenciais, como eletricidade, água, internet, aquecimento e lixo, geralmente variam de $90 a $160 por mês, dependendo do tamanho do apartamento e do seu consumo. Para lazer, um bilhete de cinema custa entre $11 e $15, e a entrada para museus nacionais fica em torno de $11 a $18, dependendo do local. No total, os gastos mensais médios para uma pessoa que mora na França, especialmente em Paris, variam de $1.600 a $2.700. O valor mais baixo é para quem vive de forma mais econômica na periferia, enquanto o valor mais alto é para quem busca mais conforto no centro da cidade, comendo fora, viajando e gastando mais com lazer. Dicas para turistas. As saudações. Os franceses valorizam a cortesia, especialmente ao entrar numa loja, café ou restaurante. Mesmo numa pequena livraria, lembre-se sempre de dizer bonjour ao entrar e au revoir ao sair. Se não o fizer, o dono da loja pode ser um pouco frio ou até recusar-se a atendê-lo. Não é por grosseria, mas por respeito às regras e à comunicação. Em segundo lugar, os horários de funcionamento. Em França, muitas lojas, principalmente em cidades pequenas, fecham para o almoço entre o meio-dia e as 2 da tarde. Além disso, ao domingo, quase tudo fecha, exceto em algumas grandes zonas turísticas ou supermercados nas estações de comboio. Por isso, se quiser fazer compras ou comer fora, é melhor planear com antecedência.
Outra dica útil: a água da torneira em França é segura para beber, especialmente nas fontes públicas das cidades. No entanto, algumas não são potáveis e têm um aviso claro. Se não houver a indicação de água não potável, pode beber sem problema. Isso ajuda a economizar dinheiro e evita comprar garrafas de água, especialmente em dias de muita caminhada. Os banheiros públicos nem sempre são gratuitos em França. Em Paris, muitos banheiros são automáticos, onde você precisa carregar num botão para entrar e esperar a porta fechar para poder usar. Alguns cobram uma taxa que varia de meio a €1. É sempre bom ter moedas à mão, pois nem todos aceitam o cartão. Uma coisa que surpreende muitos turistas é que nem todos os franceses falam inglês, especialmente em áreas rurais. Mas se começar a conversa com uma frase simples como "Com licença, o senhor fala inglês?", a pessoa estará muito mais disposta a ajudar do que se você simplesmente começar a falar em inglês. Finalmente, ao usar o metrô em Paris, guarde sempre o seu bilhete mesmo depois de o usar na catraca. Os fiscais podem fazer verificações aleatórias na plataforma ou nos túneis. Se for apanhado sem o bilhete, a multa é imediata, a partir de €50. E essas foram 15 curiosidades sobre a França. Esperamos que esta informação lhe tenha dado uma nova visão sobre este país incrível. Se gostou do vídeo, não se esqueça de clicar em gosto, subscrever o canal e ativar o sino para não perder as nossas próximas viagens. Qual das informações acima te impressionou mais? Deixe um comentário abaixo. Queremos muito saber a sua opinião.